Galera, vou pedir licença aqui pra vocês para poder falar de um grande clássico dos anos 80, Caverna do Dragão. Esse desenho super casca grossa de grande sucesso mundial e que tem fãs fiéis ao redor do mundo. Vamos trazer aqui as teorias que a gente nunca, até hoje a gente especula e que de fato numa roda nerd ainda é debate. E claro, muitas teorias da conspiração, muitos mistérios, muita aventura e sim, uma das perguntas que não quer calar, por que de fato esse desenho foi cancelado? Um desenho tão famoso que de fato fez muito sucesso nos anos 80. Então vamos dar um pulinho lá nesse mundo mágico de Caverna do Dragão e entender toda a sua dinâmica e por que ele é tão badass até mesmo em dias atuais. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo badass, deixa eu pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação, que é muito importante, compartilhe nossos vídeos e venham fazer parte do nosso vídeo que está crescendo graças a vocês. Vocês são os verdadeiros mágicos do mundo nerd, então por isso que a gente tem que reverenciar cada um de vocês. Beleza, dito isso, vamos ao que interessa, que esse vídeo tá insano. Caverna do Dragão é uma das séries animadas mais icônicas dos anos 80, ok galera? Marcada aí não apenas por suas histórias envolventes, mas também pelos mistérios, teorias que o cercam, a sua origem e claro, o seu enigmático final, que por sinal não teve, mas eu acho que muita gente que é fã ainda, né, do Caverna do Dragão preferia manter do jeito que tá, ok? E vocês vão entender por quê. Inspirada no jogo popular de RPG Dungeon Dragon, criada por Gary Gygax e o próprio David Emerson em 1974. A série ela estreou em 1983, com um total de 27 episódios, acompanhando aí 6 jovens que ali numa montanha russa, né, eles acabam sendo teletransportados para um mundo mágico e misterioso. Então o que acontece? A partir daquele momento ali, a vida desses jovens mudaram completamente naquela montanha russa, onde de fato ainda existe muita especulação que acredita-se que eles morreram em um acidente ali na própria montanha russa. E aí a gente sabe que eles foram teletransportados para um mundo mágico e misterioso. E lá, né, a gente sabe que os protagonistas, Hank, Eric, Sheila, Diana, Preston e o incrível Bob recebem armas mágicas e a missão de encontrar o caminho de volta para casa. Mas nada seria fácil, nada. Eles eram guiados pelo enigmático mestre dos magos. No entanto, eles enfrentavam constantemente ali o grande vilão, né, o Vingador, que buscava impedir a qualquer custo o seu retorno. E a gente aí não consegue assimilar muito por quê. E aí a gente acompanhando os episódios, a gente consegue encaixar as coisas porque ele queria que de fato isso não acontecesse. A trama sombria, cheia de dilemas morais, que acontece? Se destacou ali na época, conquistando públicos fiéis, ok? Apesar de Caverna do Dragão parecer um desenho muito, digamos assim, envolvente, ele tinha seus dilemas morais e que fez com que se destacasse e conquistando fãs ao redor do mundo e fã fiel. Tá? Muitos fãs. Apesar do seu sucesso, a Caverna do Dragão foi cancelada sem um final. Exatamente. Apesar desse sucesso grandioso, ele foi cancelado assim, galera, do nada, que levou ao surgimento de várias teorias. Claro, se a gente não tem um final, a gente vai especular qual final seria, né? Qual final seria dado para esse grande clássico. Ok? E uma dessas teorias, uma das mais famosas, sugere que os jovens já estariam mortos e que o mundo em que eles estariam seria a própria representação do purgatório ou até mesmo o próprio inferno. Nessa interpretação, o Vingador, ele representa o próprio diabo, enquanto o mestre dos magos, ele seria uma figura relacionada à redenção ou à própria morte em específico, guiando-os nessa jornada sem fim. Outra curiosidade é que o episódio perdido conhecido Rick, que nunca foi exibido, nele o Vingador seria revelado como o filho do mestre dos magos, exatamente.
Esse Rick, eu gosto muito porque é um título de uma banda gótica lacrimosa que por sinal é incrivelmente insana. Eu super recomendo. O título Requiem realmente é um grande clássico. E claro que Requiem também é um grande clássico em Caverna do Dragão, onde a gente pôde ver ali o desenrolar, né, onde a gente viu que de fato o Vingador poderia ser sim o filho do Mestre dos Magos. E a gente sabe que toda essa trama girava em torno do Mestre dos Magos e do próprio Vingador, porque toda vez que o Vingador surgia, o Mestre dos Magos desapareceria e o Eric ficava pistola da vida. Cadê o Mestre dos Magos quando a gente precisa daquele baixinho? E isso de fato a gente foi acompanhando aos longos dos episódios, e talvez faça justiça que de fato isso fosse, né, acontecer, se o Vingador fosse o próprio filho do Mestre dos Magos. E cara, realmente foi muita surpresa, porque a gente teve um desenrolar, uma reviravolta incrível. E os jovens teriam que escolher, sabe? Os caras tinham que escolher entre retornar à Terra ou permanecer no mundo mágico com um sacrifício de perderem as memórias, tá? Perderem suas próprias memórias, suas próprias aventuras. E ali eles teriam que escolher entre retornar ou permanecer no mundo dos mágicos, mundo mágico ali, porque sempre tinha alguma coisinha para acontecer. E quando era quase para dar um chute no gol, os caras sempre marcavam um pênalti. Aí os caras tinham que voltar tudo de novo, e a gente falava, cara, de novo. E o Eric nunca aceitou o fato de sempre ter algum empecilho que impedisse de voltar à Terra. E com razão, né, galera? Com razão. Nos Estados Unidos, a série enfrentou críticas devido ao medo do jogo Dungeons & Dragons, que gerou entre os pais nos anos 80, que associaram o RPG ao ocultismo, e que essa controvérsia pode ter influenciado a interrupção do desenho. Lembra que eu falei lá que qual seria de fato aí um verdadeiro motivo para ter cancelado o Caverna do Dragão? E essa de fato é sim uma das teorias mais plausíveis, porque o desenho Caverna do Dragão, ele foi alvo de muitas críticas, porque os pais alegavam que todo esse contexto, toda a trama, o desenho em si, ele estava ligado ao ocultismo. E cara, e duras críticas em cima desse grande clássico. E aí, talvez por essa razão, o desenho foi cancelado. Mesmo cancelada em 1985, Caverna do Dragão permaneceu vivo na memória coletiva dos fãs ao redor do mundo. Continuaram aí a criar teorias sobre o destino dos personagens, como um deles que eles teriam, né, morrido ali na montanha-russa, né, devido a um acidente, e que lá no mundo dos mágicos eles já estariam mortos, e que muita coisa realmente secava, né, muitos mistérios com relação a essa galera. Todo mundo especulava um verdadeiro final. E cara, realmente tinha muita coisa, sabe? A gente ficava, né, especulando que eles não poderiam voltar para o mundo físico, né? Para a própria Terra, por causa do unicórnio. Cara, o Mestre dos Magos, quando precisava, ele desaparecia. Os caras já chegou a se aliar ao próprio Vingador, cara. Exatamente. Então ficava aquele meio confuso. Será que o Mestre dos Magos é o mocinho? Será que o Vingador é o vilão? Ou será que o Vingador de fato é o mocinho e o Mestre dos Magos é o vilão? Então tinha muita teoria da conspiração, muita coisa envolvendo o próprio Caverna do Dragão. E claro, o seu contexto, né, sua trama em si, que era recheada de aventuras, berés, monstros, muito casca grossa. E claro, também tinha aquele momento de descontração que quebrava aquele clima tenso. Porque, por incrível que pareça, Caverna do Dragão, ele passava uma energia meio tensa, galera. Meio tensa, sabe? Aquele suspense no ar, pairava em todo o episódio. Desde o começo de Caverna do Dragão até o final ainda não concluído, ok? E aí, falando em um final não concluído, a galera retornou para poder trazer um final, né? Trazer um final em específico. Eu prefiro deixar para falar sobre esse final no próximo vídeo. Mas, na minha opinião, eu gostaria que Caverna do Dragão ainda não tivesse aquele final, sabe? Aquela sensação da gente imaginar qual seria o destino da galera é outro nível. Eu acho que Caverna do Dragão tá bem relacionado a isso.
E claro, sabe, o fato deles se estarem mortos, se eles de fato estavam presos em outra dimensão, se o mestre dos magos realmente existia, se o Vingador de fato era o mocinho. Então tinha toda essa dinâmica de Caverna do Dragão. Eu tenho certeza que você é fã desse grande clássico dos anos 80. E você também especulou sim. Qual seria o destino? Será que os caras poderiam voltar para a Terra? Será que se eles chegassem na Terra, a Terra ainda estaria vivo? Porque o tempo que ele estava lá no mundo mágico não conseguia com o tempo na Terra, ok? Digamos que 1 hora lá no mundo mágico se passava 1 ano na Terra. Então, de fato, mexia muito com o nosso imaginário, né? Caverna do Dragão realmente tem essa pegada de bagunçar, sabe? O próprio espaço, né? Própria linha do tempo. Mas que, de uma maneira geral, o contexto em si é o que? E aí, qual foi o grande final de Caverna do Dragão? Muita gente teoriza sim, né? Até hoje teoriza essa possibilidade, né? E eu tenho certeza que você também, né, teorizou. Qual foi a sua teoria? Você é fã de Caverna do Dragão? Você sabia que Caverna do Dragão foi inspirado num jogo de RPG, Dungeon Dragon? Então, se você já sabia, comente aí que a gente vai adorar saber. E claro, você apoiaria uma remasterização desse grande clássico para os mundos atuais, ou você prefere deixar ali guardada as 7 chaves e manter a sua natureza e sua essência dos anos 80? Porque a gente sabe, né? Se voltar para tempos atuais, muitas coisas vai ser mudada. Beleza, então tá entregue mais um vídeo. Espero eu que vocês tenham gostado desse vídeo, que tá super bacana. A gente fez com muito carinho e claro, aos fãs raiz de Caverna do Dragão. Beleza? Comente aí se eu esqueci alguma coisa, tá? E desde já pedir desculpa aí caso aí eu esqueci alguma coisa. No próximo episódio a gente coloca aqui, beleza? No próximo vídeo, tranquilo? Mais um vídeo entregue e claro, com muita satisfação por falar em Caverna do Dragão. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera, fui!